Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 17 de março de 2020. As duas faces da ansiedade. Vem de dois poetas duas das mais amplas e contundentes definições de ansiedade, enfermidade psíquica e emocional que afeta atualmente cerca de 300 milhões de pessoas em todo o planeta. O Francis Charles Baudelaire, no século XIX, escreveu: "Parece-me que eu sempre estaria bem, lá onde não estou." Cerca de 100 anos depois, o italiano Giorgio Caproni foi definitivo: "Sossega, aonde você vai? Um fato está dado, você jamais chegará onde já está." Como Baudelaire e Caproni, estima-se que, no Brasil, pelo menos 19 milhões de seus habitantes sintam, deitados no sofá de suas casas num pleno domingão ou em meio à agitação da rua, de uma hora para outra e como vindo do nada, excessiva sudorese nas mãos, taquicardia, falta de ar, medo de não conseguir executar determinada tarefa e, muito mais angustiante, a enlouquecedora sensação de morte. Sintam o desassossego de não se sentirem bem em nenhum local, supondo em vão que estariam bem em outro lugar. Isso é a ansiedade. Há, no entanto, uma boa notícia para os portadores dessa psicopatologia, causada pelo inadequado funcionamento da rede de neurotransmissores que compõem o cérebro, sobretudo o ácido gama-aminobutírico, ou por fatores externos. Claro que a morte de um parente, o desemprego ou uma separação conjugal podem desencadear ansiedade. Mas também ela se modernizou. O uso excessivo de redes sociais, internet e celulares são dedos exteriores apertar os gatilhos endógenos. Diante do alarme dado pela venda anual de 1 milhão de doses de ansiolíticos em todo o país, médicos, cientistas, universidades e instituições, seguindo o ritmo de pesquisas de países desenvolvidos, passaram a estudar cada vez mais a doença. E, agora, já se sabe que, da mesma forma que existe o bom e o ruim colesterol em nosso organismo, há igualmente uma parte da ansiedade que é saudável. Ou seja, a ansiedade tem, sim, duas faces. O vital para quem dela padece é saber jogar fora a porção negativa e ficar somente com a boa. Antes de se entrar na questão de como se faz essa difícil separação, convém explicar que a ansiedade, até um limite, é totalmente necessária para qualquer pessoa se mover, fazer coisas, crescer profissionalmente, namorar, casar, ter filhos e tudo mais que possa almejar na vida. Tem-se, então, que a ansiedade zero não existe, é a própria morte. Ultrapassada, porém, essa fronteira, ela nos paralisa. É como se dessemos a velocidade de 200 km por hora a um carro que só aguenta 70. A ansiedade nos prepara para enfrentarmos situações como, por exemplo, uma entrevista de emprego, diz a neurologista Francine Mendonça. Sentir ansiedade, em princípio, é uma reação fisiológica normal. Mas se torna enfermidade quando é desproporcional ao estímulo. O especialista Marcio Bernick, coordenador do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, alerta: a ansiedade além do limite pode levar a demais transtornos como a pânico, fobias e depressão. O Espiritismo esclarece que a ansiedade é algo que pode estar ligado tanto a vidas passadas quanto na infância. Geralmente crianças onde os pais cobravam demais seus filhos e colocavam medo neles, ao crescerem, poderão sofrer de ansiedade. Isso porque a criança ficou acostumada a viver sob pressão, se cobrar demais, esperar sempre o pior e assim ser ansiosa. Mas isso não é uma regra, a criança pode ter tido uma infância tranquila e mesmo assim ter crises de ansiedade. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta duas causas da ansiedade 341. Na incerteza em que se vê, quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme a suporte.
471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com elas tivestes durante o sono. No livro Homem Integral, o espírito Joana de Ângelis analisa as causas e traz a receita para se livrar da ansiedade. Não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência, esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. A ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico a caminho da somatização física em graves danos para a vida. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas, principalmente, da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e autoconfiança. Não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico. A organização mais saudável durante um período, debilita-se em outro, assim como os melhores equipamentos orgânicos e psíquicos sofrem natural desgaste e consumição, dando lugar às enfermidades e à morte, que também é fenômeno da vida. A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. A análise cuidadosa da existência planetária e das suas finalidades proporciona a vivência salutar da oportunidade orgânica, sem o apego mórbido ao corpo nem o medo de perdê-lo. Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física tranquilizam o homem, fazendo que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. São válidas, para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz, para uma vida realmente feliz. Que baste ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de março de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.